Aleluia. Salve a igreja na paz do Senhor. Amém, irmãos? Aleluia. Jesus é bom. Nós louvamos a Deus porque a sua graça tem nos alcançado e nós estamos na sua presença. Essa noite perdi o sono. Pensa num cabra que passou a noite inteira em claro. E eu falando com Deus, conversando com Jesus. E Deus colocou no meu coração essa mensagem. E eu acredito que Deus tem algo para nós aqui nessa noite, amém? Abra sua Bíblia comigo, livro do profeta Abacuque. Abacuque, capítulo de número 3, verso de número 2. Livro do profeta Abacuque. Abacuque foi alguém que não profetizou para nenhuma nação. Foi alguém que trouxe uma palavra e ele relata no seu livro com apenas 3 capítulos, obrigado, as suas indagações e Deus as responde interagindo com ele. E ele termina no capítulo 3, quero fazer uso apenas do verso 2, que diz assim: Eu ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, fazes que ela seja conhecida no meio dos anos. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Todas as vezes que nós pensamos sobre avivamento e quando vamos buscar algumas informações sobre esse tema, nós percebemos e vemos muitas pessoas falando diversas teorias sobre o que é o avivamento. Mas existe uma regra bíblica que a Bíblia explica a Bíblia. Então, quando olhamos para a Bíblia com esse foco sobre avivamento, o profeta Abacuque traz esta informação. Avivamento é Deus tornar a fazer aquilo que já fez um dia. E a pergunta que vem é justamente fazer o quê? Aí quando nós olhamos para o texto bíblico, nós vemos Deus desde o princípio, buscando interagir com a sua criatura. A Bíblia diz que quando Deus criou Adão, e não havia criado outro ser humano ainda, apenas ele, Deus descia dos céus para falar com ele todos os dias. Então nós entendemos que avivamento é Deus voltar a falar conosco, voltar a estar conosco. Avivamento é quando a presença de Deus vem nas nossas vidas uma vez mais. Porque quando olhamos para a Bíblia, nós vemos Adão falando com Deus, vemos seu filho Sete também interagindo com Deus, vemos Enoque andando com Deus. O texto diz que ele andou com Deus 300 anos, ao ponto de Deus olhar para a terra e diz: olha, não dá mais para a gente ficar longe, vou te trazer para cá. Deus quebrou algumas regras com Enoque, e porque ele caminhava com Deus, e a presença de Deus era tão grande na vida dele, mesmo em meio a uma geração corrompida. Olhando para a Bíblia, vemos Noé. O texto diz que Noé caminhou com Deus. E assim são várias pessoas que o texto relata esta informação. E quando chegamos no profeta Abacuque, o profeta Abacuque diz e nos deixa uma informação muito precisa. Avivamento é quando a presença de Deus retorna para a minha vida. Eu estava meditando nas Escrituras e algo me chamou muita atenção.
Porque se nós formos observar a história da igreja e a história secular, nós vemos que para cada geração Deus levanta alguém, e através deste alguém, através deste grupo, Deus gera um avivamento. Deus influencia pessoas, Deus motiva pessoas para buscar a sua presença. Muitos desses avivamentos estão registrados na história da igreja. Muitos desses avivamentos vieram por pessoas que decidiram sair da sua zona de conforto, que decidiram buscar ao Senhor acima do natural, que não se conformaram com a realidade em que estava vivendo e decidiram que queria algo mais de Deus. E o texto bíblico diz que quando nós buscamos ao Senhor com todo o nosso coração, então Deus se manifesta, e a manifestação de Deus gera alguma coisa na sociedade ou no meio da onde Ele está se manifestando. Olhando para a Bíblia, e foi o que me chamou muita atenção, ao ponto de o tema sugerido para este momento foi que o avivamento estava começando por alguém improvável. Olha que legal. O texto diz que Israel estava caminhando com Deus. Deus não podia estar no meio deles por causa do pecado. A santidade de Deus era tão grande que se alguém pecasse, morria. Então Deus disse para Moisés: eu vou fazer aí uma arca, vou fazer uma caixinha de madeira. Você coloca nela ouro, reveste ela de madeira acácia, você reveste de ouro, coloca as argolas nas 4 laterais, coloca 2 varas, uma de cada lado. A tampa você faz um querubim com as asas abertas, olhando para dentro, faz um de um lado, outro de outro. Aonde essa caixinha estiver, a minha presença vai estar. O texto diz que veio uma crise em Israel. O povo já não estava mais buscando ao Senhor de todo o seu coração, apenas o buscava. O sistema sacerdotal estava totalmente comprometido. Eli, o sacerdote, já estava gordo, já estava cego, já não tinha mais autoridade sobre os seus filhos. Os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, viviam fazendo coisas que abominavam ao Senhor, ao ponto de trazer até pessoas para dentro ali do templo, para estar ali em relações com elas. O texto diz que em determinado momento os filisteus saem à guerra contra Israel, e eles acabam morrendo um pouco de gente. O texto diz 3.000. Eles retornam, vão fazer um culto de avivamento, e este culto ali, eles jubilam, eles gritam, eles trazem ali uma euforia tão grande ao ponto de os filisteus ouvirem, estremecerem. Porém eles, quando termina o culto, eles pegam a arca e levam para a peleja, achando que a arca era um amuleto, achando que a arca lhes daria vitória. E aí o que me chama a atenção é que Deus se permite, pois Israel perde a peleja ali, agora morrem 32.000 pessoas, agora a arca é levada embora para os filisteus. Deixa eu resumir por causa do tempo, e a Bíblia diz que fica lá com os filisteus 7 meses. Aonde a arca chegava, Deus fazia um estrago ali no meio. Pessoas ficavam enfermas, enfermidades, úlceras, muitas coisas ruins aconteceram ali nos filisteus, porque a arca não poderia estar ali, ela deveria estar lá em Israel. E a Bíblia diz que eles, com tanto medo, decidem entregar a arca novamente. Consultam os sacerdotes do
templo de Dagon. E ele dá uma orientação para eles, fazem em um carro de boi, coloca a arca em cima, coloca ela na eira e deixa ela ir por si só. Se é Deus quem está trazendo estes problemas para conosco, este boi vai ir direto para Israel. Se não for Deus, então ele irá errante, nós estaremos livres dessas pragas. E o texto diz que este carro de boi com a arca em cima vai. E quando chega em Israel, olha que interessante, a Bíblia diz que Israel, quando vê a arca chegando, eles vão até ela, chegam ali na casa de Abinadab e diz: a partir de hoje vocês vão cuidar da arca. Separa o filho dele a sacerdote, dando a ele a autoridade espiritual para cuidar da arca. Só para você se inteirar, Samuel era novo, Eli, Ofni e Finéias tinham morrido na guerra. Samuel, agora pequeno, não tinha estrutura para cuidar da arca, por isso foi deixado na casa de Abinadab. E o que me chamou bastante atenção é que, para que a arca ficasse ali, houve a necessidade de separar o seu filho para o ministério sacerdotal. Agora diz o texto que passou 20 anos, Samuel já estava adulto, Samuel começa a exercer o seu ministério tríplice. Ele era sacerdote, ele era juiz e ele era ali profeta em Israel. Mas a arca continuou na casa deste homem e por ali ficou até o dia em que Davi conquistou a sua cidade por nome Jebus, e agora ele dá o nome a ela de Jerusalém, ou cidade de Davi. Ele constrói ali o seu palácio, ele faz ali uma tenda muito interessante, pois ele era um homem segundo o coração de Deus, ele era um homem que tinha prazer em estar na presença de Deus, ele era um homem que tinha prazer em adorar ao Senhor, e agora ele soube se lembrar de que a arca de Deus estava lá na casa de Obed-edom, estava lá na casa de Amileleque, estava esquecida, pois ninguém se lembrava dela. Ele diz: agora vamos buscar. E quando chega, do mesmo jeito que a arca chegou, a arca saiu. Abinadab diz para o rei: faz um carro de boi, porque assim chegou. Abinadab tinha o seu filho Eliezer. Oh glória, esqueci o óculos em casa, agora não consigo enxergar. Aí lascou é tudo. Tinha mais 2 filhos. Deixa eu só lembrar agora o nome de Uzá. Agora acabou com tudo aqui, pastorzão. Como é que eu vou pregar? E aí o que acontece? A Bíblia diz que hoje vai de improviso, porque eu não consigo enxergar. E aí eles começam a levar a arca. No meio do caminho o boi tropeça. E quando chega na eira de Eucrã, se você vai buscar essa localização, não tem. Só diz que é perto de Naum. Aí o texto diz que quando chega lá, o boi tropeça, o carro vai que vira. Uzá, que era filho, coloca a mão e Deus fulmina. O que me chama a atenção é que aquilo era o primeiro contato de Davi com a arca. Ele ainda não tinha nenhum contato com ela. Ele ainda não tinha nenhuma experiência em estar perto da presença de Deus. Ele invocava. Mas agora era a presença real de Deus. E aí a Bíblia diz que Davi fica com medo de Deus. A Bíblia diz que ele desiste do seu projeto.
A Bíblia diz que ele, com tanto medo, diz: nós não vamos mais levar a arca para Jerusalém, nós vamos deixar aqui. E alguém diz: vai deixar na onde? Não sei, procure a casa de alguém. E a Bíblia diz que na beira do caminho tinha uma casa, a casa de Obed-edom. Aí a gente vai pesquisar quem era Obed-edom. O texto não fala nada, não cita nenhuma referência. Era alguém que não tinha nenhum histórico ali em Israel. Era o improvável. Era alguém que não estava no script do rei. E se você pegar o texto de 1 Samuel capítulo 6, você vai ver que o rei dá uma ordem para que a arca fique lá. Observe que a arca não foi para a casa de Obed-edom para ser protegida. O rei não mandou levar a arca para lá para que ficasse um período como ficou lá na casa de Ebilmelec. Lá consagraram o levita, lá consagraram o sacerdote. Em Obed-edom não consagrou ninguém. Ali era só para proteger o rei, para o rei não morrer. Não estava preocupado se Obed-edom ia viver ou não. Se a gente dá um salto do primeiro livro de Samuel e vai para o registro de crônicas, quando Esdras volta do cativeiro, e ele vai trazer uma lembrança do que aconteceu nos tempos do rei, você vai ver no capítulo 13 este acontecimento. Vai para o capítulo 14, você vai ver que agora, depois de 3 meses, a notícia começou a percorrer todo o reinado de Davi, porque a arca lá na casa de Obed-edom não matou ele, como matou Uzá. Pelo contrário, a arca, a presença de Deus, começou a abençoar a vida dele, começou a abençoar as suas finanças, começou a abençoar a sua família e começou a prosperar em tudo que ele fazia. Aí se você pega o texto de 1 Crônicas, você vai ver que agora chega a informação ao rei, como é que o rei deveria fazer para levar a arca para Jerusalém. Isso mostra que Obed-edom parou para pensar, parou para aprender, buscou informações. Como disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 2, ele buscou a renovação do seu entendimento. Vocês já pararam para pensar quando a arca chegou? Talvez eu vejo aqui um monte de soldados dizendo: ei, quem é você? Ele disse: eu sou Obed-edom. E quem é Obed-edom? Ninguém. Tem uma ordem aqui. Qual é a ordem? O rei estava levando a arca de Jerubaal para Jerusalém, 20 quilômetros. Andamos 2 quilômetros, morreu alguém, o rei desistiu, e agora a arca vai ficar aqui na sua casa. Espera aí, mas não já morreu um? Já. E se eu morrer? O problema é seu. A arca vai ficar aqui. Eu tenho opção de não querer ela? Não tem, porque é uma ordem do rei. O rei mandou deixar aqui e ela vai ficar aqui. Mas e se eu morrer? Não tem problema, vai ficar na sua casa. Já pararam para pensar como é que foi os primeiros dias desse camarada com a presença de Deus ali na sua casa? O que me chama a atenção é que ele não se conformou. O que me chama a atenção aqui no capítulo 13 de Crônicas é que ele buscou entender o que é a presença de Deus. Ele diz: eu não quero apenas ser mais um. Olha que interessante. Eu não quero ser apenas mais um receptor da presença de Deus. Eu quero entender como ela funciona. E ele começou a buscar informações. Por que que na arca tem 2 hastes? Por que que na arca tem 4 argolas? Ele pôde entender que a arca não podia ser carregada por carros de boi, e sim por pessoas. E quando ele vai se aprofundando em entender e conhecer a presença de Deus, Deus vai abençoando a vida dele. E aqui o Espírito Santo ministrou algo ao meu coração.
E eu quero transferir para você. Faz quanto tempo que você está na presença de Jesus? Mudou alguma coisa aí? Como é que está a sua comunhão com Ele? Ainda está na formalidade? Ainda está como a arca está lá no porão, ninguém mexe? A presença de Deus foi colocada em um lugar que a gente não pode nem tocar, não pode nem relar. Está igual aquele moço que recebeu um talento, e quando foi dar conta do talento, ele diz: ei, dá conta da mordomia. Ele diz: não, eu sabia que o Senhor era um Deus zeloso, sabia que o Senhor é exigente, eu sabia que o Senhor colhe aonde nunca plantou, o Senhor traz aonde nunca juntou. Tinha uma fé muito grande, mas usou para o lado errado. E o que eu pude entender é uma coisa: a Bíblia diz: conheçais e prossigais em conhecer ao Senhor. Quando o texto que Jesus faz menção dizendo para conhecê-lo, ele não diz apenas intelectualmente, ele não diz apenas na academia, ele não diz apenas na sala de teologia, ele diz no dia a dia, ele diz na oração, na comunhão. Não tem como eu receber de Deus um avivamento se eu não conseguir passar algum tempo na presença de Deus. Eu estava ouvindo um grande orador, Pong Chu, trazendo um seminário sobre oração, e eu fiquei espantado. Para ser crente na igreja ali da Coreia do Sul, o obreiro precisa orar 3 horas por dia. Eu fiquei pensando, eu disse: Jesus, se o chefe colocar essa regra aqui, vai dar ruim aí para um monte de gente. E ele, quando vai falando, e teve uma hora que ele falou: rapaz, o maior problema dos crentes é que quando chega 20 minutos não tem mais assunto para oração. Não sabe mais o que falar, porque a nossa oração é meio rasa. Deus, obrigado por isso e por aquilo, e depois a gente pede algumas coisas ali e já não tem mais assunto. E aí o Senhor me fez entender uma coisa: avivamento sem comunhão não é avivamento. Assim como relacionamento sem comunhão não é relacionamento. Quando a comunicação atrapalha dentro de casa, a comunhão vai se definhando. Aí o que me chamou a atenção foi que a arca foi na casa de alguém que não era ninguém, que não era sacerdote, que não era levita, alguém que não estava no script, não estava na história. A presença de Deus chegou ali meio que forçada. Mas ele, olha que legal, lá onde a arca ficou 20 anos, houve consagração, mas não houve dedicação. Na casa de Obed-Edom não houve consagração. Ninguém foi separado a nada, mas houve dedicação. E quanto mais ele aprendia, mais ele queria. A arca de Deus na vida e na casa de Obed-Edom não era um amuleto de sorte, era a presença manifesta de Deus. Você já aceitou Jesus como seu Salvador? Dá um joinha aí dizendo já. Já, não já? A Bíblia diz que quando fazemos isso, o Espírito Santo vem habitar em nós e nos tornamos templos do Espírito Santo. Deus habita dentro de mim. Isso quer dizer que a presença dele está em mim. Agora, o que me chama muita atenção e me deixa preocupado é: ele se manifesta todo dia em mim? Ele já está aqui, ele se manifesta.
Somos templos do Espírito Santo. Ele fala com você, Ele te orienta, Ele te mostra. E se isso não acontece, a culpa é de quem? É dele. O interessante é que agora a nova geração que está vindo, e eu estou preocupado é com a outra. Porque eu lembro quando eu era menino, tinha culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Era oração na casa de alguém, era vigília na casa de alguém, era isso. A gente estava em todo o tempo em contato com Deus. E ainda achava pouco. E hoje nós temos tantos afazeres que, fala sério, gastar 5 minutos com Jesus parece impossível. É mais fácil eu gastar um bom tempo nas redes sociais ou assistindo alguma coisa do que orando, do que lendo as Escrituras, do que ouvindo alguma coisa. E aí Deus falara comigo um negócio bem legal. Eu trarei um avivamento para essa geração. Amém? Agora preciso de improváveis. Deus precisa se manifestar em alguém. Deus precisa começar por um. Deus não precisa de 10, de 20, de 100, de 1000. Não, Deus precisa de um. Eu lembro quando o povo de Israel estava em crise, 7 anos, toda vez que ia colher, vinha e levava embora. O texto diz que eles empobreceram ao extremo, ao ponto de pegar a comida e ter que ir escondê-la. E agora tinha alguém lá escondendo, malhando trigo num lugar onde era para fazer vinho. E aparece o anjo do Senhor e diz para ele: ei, varão valoroso, Deus é contigo. Ele disse: oxe, como é que Deus é comigo? Se eu tenho dificuldade de almoçar, como é que Deus é comigo? Se acontece todos os anos. E o texto só repete: ei, varão valoroso, Deus é contigo. É com você que Ele vai começar a mudar o cenário, a realidade da sua geração. É com você que Ele vai começar a trazer um avivamento em Israel, ao ponto de trazer liberdade para esse povo. Mas você olha para a Bíblia, você vê que ele era da menor tribo, da melhor família. Era alguém que não tinha expressão nenhuma na sociedade. Era alguém que estava ali, porque Deus não precisa de muita coisa para fazer milagres. Deus precisa de alguém que se voluntarie. O texto diz: e Deus procurou alguém que estivesse na brecha, pelo menos observando. Não encontrou ninguém. Quando Deus está falando com Abraão, que estava para destruir Sodoma e Gomorra, Abraão começa um período de intercessão, dizendo: Deus, se tiver 50 pessoas lá, o Senhor destrói. Ele disse: não, por amor aos 50 eu não destruo não, eu desisto do projeto. Abraão disse: rapaz, 50, acho que não vai ter 50 não. E se tiver 45? Deus diz: por 45 não. Ele pensa bem, disse: rapaz, Ló não era muito crente não. Se tiver lá 30, Deus disse: por 30 eu não deixo. Ele ficou pensando, contando nos meninos lá, disse: rapaz, que 30 não vai dar não. E se tiver 20, 15, 10? Chega uma hora que ele diz: Deus, não se zangue comigo não, mas pelo menos a Ló e as meninas e os genros são crentes. Se tiver só 5 lá, o Senhor destrói. Ele disse: não, por amor dos 5 não. Aí você vê Deus mandando os 2 anjos lá para tirar, porque não tinha 5 para mudar a história de uma geração. No meio de muita gente, não tinha 5. E aí eu falando com Deus, o Senhor diz: Deus, será que não tem 5? Se não tem, o Senhor vai levantar. Fica de pé comigo agora. Eu não consigo enxergar mesmo. Vamos orar. Aleluia. Cadê o grupo de louvor?
A gente vai ficando velho e vai tendo um monte de coisa que não tinha quando era novo. Que tal o avivamento começar por você? Que tal você se colocar diante de Deus? Porque olha que interessante, quando a informação vem para Davi, Davi agora faz todo um cortejo. Davi primeiro separa todos os levitas, os sacerdotes. Davi agora vai na casa de alguém que não era conhecido, agora ficou conhecido, ficou famoso. Quando Obed-edom andava, todo mundo dizia: não é esse aí o que Deus exaltou? Não é esse aí o que Deus levantou? Não é esse aí o que Deus bradou na vida dele? Olha que interessante, foi nesse inserim que Davi coloca ou implanta a música na adoração, porque até então não tinha música para adorar. Até então era só sacrifícios. Até então ninguém adorava, ninguém louvava. Agora Davi disse: não, vamos colocar músicos. Vamos chegar lá, pegar, separou o sacerdote, chegou, coloca a arca nas costas, a cada 6 passos oferece um sacrifício a Deus. E a Bíblia diz que a glória de Deus invadiu aquele cortejo, ao ponto de Davi tirar as suas vestes reais, ao ponto dele se igualar a todo o povo e dançar na presença de Deus, sentindo a graça dos céus na sua vida. E se você for para 1 Crônicas, capítulo de número 14, você vai ver que na escala de Davi, para as pessoas que estarão na tenda cuidando da arca, o nome de Obed-edom foi colocado lá. Ele não era sacerdote, mas foi inserido no meio. Ele não era levita, mas foi colocado pela dedicação que ele teve ao Senhor. Deus também o exaltara. Eu tenho uma palavra profética para a sua vida: busque ao Senhor e Deus no seu tempo te exaltará. Busque ao Senhor e Deus vai fazer o seu nome conhecido na terra. Busque ao Senhor. Aleluia. Eu sinto a presença dele aqui no nosso meio. Eu sei que ele quer fazer alguma coisa. Eu só preciso abrir o meu coração para isso. Eu só preciso, aleluia, fechar os meus olhos para aqueles que estão à minha volta e ficar a sós com Deus, dizendo: Deus, eu estou aqui. Aleluia, eu também eu quero viver isso. Eu quero um avivamento na minha vida. Eu quero conhecer ao Senhor ainda mais. Eu quero ter intimidade contigo. Oh, aleluia. Adore a Ele aí. Ai, Espírito de Deus, Santo Espírito, venha aquecer os corações. Vem com cura em todo o seu poder. Vem manifestar os teus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mas que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nós carecemos de Ti, Senhor. Vem como igreja. Vem sobre as nossas vidas. Nossa
amigo, Santo Espírito. Esperamos pelo teu soprar, e com seu olho venha nos ungir, e com seu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mas que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mas que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Aleluias. Estenda suas mãos assim, ó. De novo faz Aleluias. Peça para Ele avivar a sua vida. meu povo. Talvez você já sentiu a presença dEle em alguma vez. Talvez você já teve uma experiência com Ele. Talvez você já ouviu Ele falar contigo. Mas o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo, começaram a se tornar normal e comum. Os cultos parece que não é mais algo novo e especial. Ele está aqui nessa noite. Ele está dizendo para você: eu quero um avivamento, eu quero um avivamento, eu quero te trazer de novo para minha presença, eu quero ter acesso ao seu coração, eu quero ter acesso à sua alma, eu quero ter acesso à sua vida, eu quero ter acesso ao seu dia, eu quero ter acesso às suas questões, os seus questionamentos, eu quero ter acesso aos seus problemas, eu quero ter acesso aos seus erros, aos seus acertos. Eu quero andar com você, eu quero caminhar com você, eu quero ser real na sua vida. Eu não quero ser um amuleto, eu não quero ser alguém que seja a quilômetros de distância, não. Eu quero poder andar ao seu lado. Alabai contori alabassouvias. Aleluia. É por isso que eu estou aqui nessa noite. Eu vim porque quero, aleluia, avivar a sua vida, renovar a sua vida, renovar as suas forças, te trazer para o centro da minha vontade, aleluia, porque andastes distante, andastes longe, mas é tempo de açoubias, é tempo de renovo, é tempo de retorno. Ei, decolamandarabasoubias, aleluia, oh glória, ai Deus, aleluia. O Espírito, Ele está derramando sobre a sua vida o orvalho dos céus. Receba aí agora, receba aí a presença dEle, receba aí em nome de Jesus. Eita Deus da glória, Ele quer mudar o curso da sua história, Ele quer mudar a direção dos seus caminhos, Ele quer te tirar da casa do esquecimento e te colocar entre os mais. Eita Deus. Mais uma vez, de novo, faz de novo.
Posse aí da presença de Deus, porque é ela que faz a diferença na sua vida, viu? E para você que tem caminhado longe de Jesus, é tempo de retornar, é tempo de estar perto dele, é tempo de renovo, é tempo do Espírito Santo não fazer apenas guarida aí no seu espírito, mas ter comunhão com você, falar com você, mostrar para você aquilo que os olhos naturais não têm visto, trazer entendimento que a mente humana está limitada. O Espírito Santo não quer que você viva apenas um momento, mas sim com intensidade na sua presença. E é Ele quem diz: eu quero caminhar com você, eu quero andar com você, eu quero fazer a diferença na sua vida, eu quero mais do que você, eu desejo mais do que você. É por isso que eu perdoo as suas transgressões, é por isso que eu entendo as suas frustrações, é por isso que eu olho para as suas limitações e te digo: sou eu quem mudo elas, sou eu quem saro as suas feridas, sou eu quem te põe para cima, sou eu quem milito as suas causas, sou eu quem guerreio as suas pelejas. Então somente descansa na minha presença, porque na minha presença ainda há descanso, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Se você consegue acreditar nisso, adore aí Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Oh glória. Não desperdice o investimento de Deus na sua vida, porque na crise nós olhamos para nós mesmos e nos desprezamos. Mas entenda, a crise é só um momento, e nós não somos esse momento. Nós somos cidadãos dos céus, filhos do Altíssimo, escolhidos dele para fazer a diferença aonde estivermos. Enquanto você está em crise, Ele te protege e te guarda. Mas a palavra ainda é: sai da caverna. Lembra de domingo? Sai da caverna, bora seguir aquilo que Deus tem para ti. Amém? Estenda suas mãos aí, vamos receber a bênção apostólica. Aleluia. Domingo às 18 horas nós estaremos aqui adorando a Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, e todos digam: que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.